Olá, amigos da Baixada Santista ligados na TV Com Santos e todos aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos ao primeiro e único programa a tratar exclusivamente do patrimônio cultural brasileiro. Hoje teremos entrevista, notícias sobre Londres, sobre a Grécia e muito mais, porque o Arqueonews está no ar. Obrigado pela sua audiência e aos e-mails enviados à nossa produção através do contato@arqueonews.com.br, contato@arqueonews.com.br, e você também pode nos seguir pelo Twitter através do twitter.com/arqueonews. E se você quiser rever algum dos nossos programas ou se você perdeu, de repente aquele que as pessoas mais comentam, você pode acessar a nossa página através do www.arqueonews.com.br. E vamos às notícias da semana. Quem passa ao lado dos buracos pode até pensar que são obras comuns. Nem do alto dos ônibus é possível suspeitar que no meio da movimentada Liverpool Street, no centro de Londres, foi descoberto um sítio arqueológico com centenas de esqueletos. Este foi o cemitério do Hospital de St. Bethlehem, inaugurado em 1247 e conhecido como o primeiro hospício do mundo. O arqueólogo conta que a expectativa é de descobertas importantes sobre as causas das mortes das pessoas enterradas aqui e que, por isso, o trabalho de análise e registro é vital. Milhares de esqueletos podem ter sido enterrados aqui. Muitos serão levados para o Museu de Londres, mas todos terão de ser exumados antes do início da construção do túnel Crossrail. As obras já descobriram outros sítios arqueológicos. Nestas fotos vê-se uma casa forte e restos de uma fábrica de comida. Os preparativos não são só arqueológicos. Aqui, milhares de amostras de brocas são analisadas para determinar a melhor maneira de perfurar o solo sem provocar movimento. Este é o maior levantamento geológico já realizado em Londres. A engenheira conta que estão descobrindo com mais certeza onde ficam as falhas geológicas, as variações do lençol freático, já que eles não só perfuram, mas instalam instrumentos de medição. Ainda faltam anos para o início das obras do túnel Crossrail, a maior obra de infraestrutura da Europa. Mas os trabalhos já começaram, com milhões de libras investidas em preparação. Novas descobertas em um complexo funerário em Vergina, na Grécia, revelaram que os macedônios da antiguidade eram, além de guerreiros, exímios construtores. O local pertencia ao imperador Alexandre o Grande e sua família. Análises feitas nos prédios do complexo mostram que os macedônios inventaram o cimento 3 séculos antes dos romanos, que se pensava seriam os criadores originais. A arqueóloga grega Angeliki Kotaridi diz que os novos achados provaram que a construção é revolucionária para o estudo da arquitetura antiga. Segundo ela, a descoberta foi como um golpe de Estado. O repórter da BBC Malcolm Brabant diz que os gregos esperam que a descoberta ajude a atrair turistas e movimentar a economia do país, duramente afetada pela crise. Por causa desta valiosa coleção de objetos, o complexo macedônio só perde em importância histórica para o Partenon, em Atenas. Agora, pela primeira vez, estes objetos e outros ainda não vistos na Grécia serão exibidos no Museu Ashmolean, em Oxford, no Reino Unido. Segundo Kotaridi, uma nova sepultura será aberta em breve dentro do complexo. O evento é aguardado ansiosamente pela comunidade científica, já que a tumba pode revelar ainda mais segredos guardados pelos macedônios. E esta semana a arqueologia teve aí uma nota triste do falecimento do arqueólogo Lewis Binford, que foi o criador da teoria processualista, que é utilizada até hoje por nós nos nossos trabalhos de pesquisa.
E no próximo bloco nós teremos a entrevista com a arquiteta Ana Luísa Howard. Nós vamos ao pequeno break e já voltamos. Estamos de volta agora para conversar com a arquiteta Ana Luísa Howard. Ana Luísa, muito obrigado por você ter aceitado o convite e estar participando aqui do nosso programa. Muito bom. Ana, você é arquiteta, trabalha aí desde 95 com a questão de patrimônio, você que é organizadora de livros, autora, o seu primeiro livro fala sobre a intervenção em centros urbanos. De onde surgiu essa ideia? Já é uma ideia que vem desde a época já de universidade ou já é, de repente, um amadurecimento do seu trabalho? Não, sim, desde a universidade, durante o curso de arquitetura, eu estagiei na área do patrimônio muito sem querer. E naquela época, especialmente na década de 80, você tinha praticamente duas opções. Ou você tinha um espírito modernista, isto é, de terra arrasada, intervir em áreas completamente sem construção, ou o que vinha no crescente era a ideia de você recuperar áreas ou intervir em áreas específicas já consolidadas, né? Então, você tinha algumas questões, alguns exemplos no mundo. Bolonha começava com um projeto de habitação lá, muito famoso, etc. e tal. E mesmo Paris, aí vem em seguida a intervenção do PEI lá no Louvre. E esse tipo de ação começa a ganhar fôlego, né? Então a gente já tem algum tempo pensando na questão da preservação do patrimônio e como fazer isso. Então, e essa importação, né, desses exemplos, desses modelos, foi benéfico? Teve que fazer uma modificação muito grande devido à nossa realidade? Ou deu para adequar a realidade, claro, uma realidade diferenciada da Europa para cá, mas deu para fazer uma adequação a esses modelos aqui no Brasil hoje? Então, eu acho que assim, por muito tempo tentou-se realmente a busca pelo modelo exemplar, né, e simplesmente a tentativa de adaptação, né. Logicamente, isso não é possível, porque a gente está falando de cultura específica. Então, nós tivemos aí, especialmente aí sim, na década de 90 para cá, final da década de 90 com mais ênfase, algumas iniciativas que já podiam ser mensuradas, assim, podiam ser pensadas, né, como iniciativas que tinham características nacionais, né. E foi muito em busca dessas alternativas que nós resolvemos escrever, então, o livro Intervenções em Centros Urbanos, que hoje está já na sua segunda edição. Ele é inédito enquanto tema, porque nós pegamos 7 capitais do Brasil, e especificamente os centros dessas capitais, as áreas centrais, né, não os centros específicos de negócios, mas as áreas centrais, e pessoas profissionais e estudiosos dessas áreas escreveram textos. Então, foi um livro com a participação de 14 pessoas de 7 capitais do Brasil, que são Belém, Fortaleza, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Luís e Aracaju. E a questão dos corredores culturais, até nós estamos conversando sobre isso, ele já entra aí nesse livro
ou é uma coisa, uma proposta posterior, ou você já tem algo relacionado a isso nesse seu livro? Não, então, o Corredor Cultural é um projeto da década de 70 do Rio de Janeiro. Sim, e foi um projeto, foi um projeto que foi extremamente bem sucedido, é por isso que o centro do Rio tem características que nós não guardamos, por exemplo, em São Paulo. Tá. Porque é um projeto a longo prazo, que foi vem sendo trabalhado a longo prazo. No caso de São Paulo, foi feito um projeto à sua semelhança, como também em outras cidades, porque como ele foi tão bem sucedido, então a ideia original, ou melhor, o projeto foi sempre muito estudado, né, e avaliado. Então, São Paulo tentou fazer um corredor cultural na gestão de 2004, sim, onde se tinha recurso para fazer obras na área do patrimônio em São Paulo, que foi uma época específica, onde você tinha sido contratado o Banco Interamericano de Desenvolvimento para poder obter recursos para esse tipo de obra. Então foi a época que houve recuperação no Mercadão, etc., e tentou-se um corredor cultural em São Paulo. Mas não foi exatamente o que aconteceu, aí a gente começa a avaliar, e o livro, quando a gente se propôs a fazer essa análise, era exatamente identificar o tipo de influência que cada estado teve, cada capital teve, com relação à intervenção. E foi uma grata surpresa, quer dizer, a gente acabou descobrindo que muitas, logicamente, tentaram influências internacionais, especialmente aí já as espanholas, que deram super certo por conta do turismo, que começa a virar um parceiro constante nos projetos de intervenção, né, na área de patrimônio. E então, por conta disso, muitos consultores espanhóis chegaram no Brasil e alguns foram absorvidos, algumas ideias foram absorvidas, mas outras nós conseguimos conquistar também com relação à nossa prática, né? Então a gente tem aqui exemplos muito interessantes que ocorreram no próprio Rio de Janeiro com a Lapa, onde você tem na Lapa Boêmia a iniciativa privada, então sem uma atuação inicial direta do poder público, e que ela recupera aquela área e hoje ela é o que é. Em Porto Alegre você já tem o outro reverso da medalha, é o poder público investindo no centro, mas aí o poder público em todas as suas esferas, municipal, estadual e federal, e essa sinergia, ela gera, enfim, um resultado também positivo. Além disso, a participação da comunidade. Que eu acho que é o melhor, né, Ana? Você com a sua experiência, eu acho que a questão do público, né, seja do Ministério, seja Prefeitura, Estado, né, eu acho que isso é melhor para você conseguir gerir, né, esse patrimônio. Está certo que hoje nós temos aí grandes patrimônios sendo restaurados com a questão da iniciativa privada, né, mas hoje o governo, você acha que falta um pouco ainda de incentivo? Eu digo incentivo financeiro, porque, claro, ideias existem um monte, projetos existem um monte, mas você acha que ainda falta a questão dessa verba federal para restauro, ou até mesmo para criar, né, novos centros de cultura? Você acha que ainda falta isso? Falta canalizar, às vezes, essas verbas, ou até mesmo uma energia a mais do governo? Acredito assim, na área de política cultural, o que tem acontecido é que, e aí eu posso falar com alguma propriedade, porque estou trabalhando exatamente com produção cultural, é que a legislação ela realmente tem que ser revista, né? Porque da forma que ela se coloca com relação a recurso, ou ele não é suficiente para a execução de um projeto completo, aí você vai ter que levar para o mercado, mas tem que ter preço de mercado, é uma equação que nunca fecha. Então você vai estar sempre com um projeto aquém daquilo que se esperava. Mesmo o poder público, quando contrata, faz uma licitação, você percebe que há uma certa defasagem do que se esperava do produto que acaba obtendo. Com relação então, tem que ter mesmo alguma alteração na própria legislação, para que também a iniciativa privada ela seja chamada a participar. Participar como parceira mesmo. E a gente tem exemplos, e aí sim, eu acho que nós desenvolvemos em seguida o projeto sobre o Porto de Santos, que a princípio era um projeto
sobre a história do Porto e a relação da história com o Estado de São Paulo. Okay. E no final nós descobrimos que o Porto foi importante para o Brasil e nessa avaliação a gente conseguiu ver, dentro da história, um exemplo super bem sucedido de quando o poder público e a iniciativa privada estão conversando, estão falando a mesma língua, que foi exatamente a construção de Santos, né? A reforma sanitária de Santos. Ótimo. Porque o Porto, na época a Companhia Docas de Santos, sim, ela acabou pagando boa parte, enfim, da grande reforma do Saturnino de Brito, né? E aí os canais surgem e tudo acontece e a cidade começa a funcionar de forma interessante. Sim, mas a gente vai falar um pouco mais do Porto de Santos, desse livro, que é um projeto maravilhoso, que eu até fiz parte um pouquinho. Nós temos que fazer um pequeno break e já voltamos. Conheça o portal da TV Com Santos. Acesse www.tvcomsantos.com e fique por dentro de tudo que rola na nossa programação. Conheça os nossos programas, notícias, entretenimento. Entre em contato com a gente através da nossa central de atendimento. E você ainda pode assistir ao vivo a nossa programação através da Web TV. TV Com, trazendo interatividade através de um clique. Estamos de volta aqui com a arquiteta Ana Luísa Howard. E, Ana, nós estamos falando da questão do Porto, né, desse projeto maravilhoso que você fez, né, que você coordenou, fez parte da coautoria. Nós estamos falando da questão sanitária, até da influência da questão da Companhia Docas. Então, como é que foi realmente esse processo, a continuação desse processo, desse projeto maravilhoso? Então, o projeto hoje, inclusive, ele está caminhando não com pernas próprias, né? Porque está tendo um grande incentivo, inclusive próprio patrocinador hoje, em estar desenvolvendo uma série de workshops em vários municípios da Baixada, sim, junto às escolas municipais. Porque o projeto consistia no quê? Formalmente era um documentário que tinha uma característica de ter no seu